seja muito bem-vindo ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje com um tema bastante importante, diversificação internacional e alguns ativos, algumas classes de ativos importantes aí para você brasileiro que quer começar a fazer ou dar um upgrade na diversificação. Para bater esse papo comigo, Ulisses de Oliveira, gestor de portfólio da Abside. Ulisses, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, prazer falar contigo, prazer te receber aqui na nossa mesa. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, ouvintes, apreciadores do investimento, é um prazer estar com vocês aqui. Ulisses, antes da gente falar um pouquinho, especificamente sobre esse cenário de diversificação, por onde começar, e classe de ativos e tudo mais, que a gente tem bastante tempo pela frente, queria que você falasse só um pouquinho, rapidamente, sobre você, sobre sua expertise, sobre sua trajetória no mercado financeiro, só para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho mais sobre Ulisses de Oliveira. Perfeito. Eu estudei aqui no Brasil, acabei ganhando uma bolsa de estudos, fui fazer faculdade lá fora, o que eles chamam de undergraduate, né, que é basicamente a graduação aqui. Me formei na Universidade de Nova York em Finanças e Comércio Exterior. E aí comecei a trabalhar lá fora, sempre com ativos em dólar. Minha carreira foi toda feita em bancos que lidavam com esses ativos, um dos quais nós vamos elaborar aqui hoje, né? Então eu comecei trabalhando em Nova York. Após Nova York, lá por... talvez eu não aparente ser tão velho quanto eu sou, mas eu já tenho 50 anos de idade, então lá pelos idos de 2007 morei brevemente em Londres, e aí em 2008, como parte de uma grande onda de brasileiros, resolvi voltar para o Brasil, porque era a época do BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, né? Ainda existe um banco chamado BRIC, né? Uhum. E acabei voltando para o Brasil, onde eu, junto com o meu sócio Nathan Shore, montamos uma gestora chamada Galloway, que recentemente foi incorporada à Abside, que é onde eu exerço meu papel de gestor de fundos internacionais e aconselhamento de portfólios para clientes que investem fora do Brasil. Boa, muito bom. Ô, Ulisses, tá inteiro, tá? 50 anos, tá inteirão, tá na estica, tá tranquilo. Você, gestor de portfólio, e falou muito bem sobre o cenário internacional, né? Com o qual você trabalhou muitos e muitos anos. Queria que você falasse um pouco dessa necessidade, né? Ou dessa quase que precisão dos investidores aqui do Brasil de fazerem algum tipo de diversificação, principalmente olhando lá para fora, sem expor todo o seu capital ou todo o seu risco aqui em terras brasileiras. Sim. Felipe, conforme muitos investidores vão descobrindo ao decorrer das suas vidas, né, o Brasil não é o centro do mundo, né? Apesar da gente achar, é um país grande, é um país continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas temos alguns desafios até hoje, não somente de natureza de investimento, né? Não quero desmerecer os meus peers locais, né? Mas nós temos muitas restrições de investimentos aqui dentro, né? Estamos restritos a basicamente 3 grandes classes de ativos: Bolsa, dólar real e CDI, né? Então, dentro do CDI você tem os aditivos que eu digo, né? Que são os CDI+, que são os papéis corporativos, incentivados, enfim. É uma gama grande de investimentos, mas imagina que no mundo, lá fora, né, existe um mundo inteiro de investimentos, né? Então, conforme a pessoa vai, no decorrer da sua jornada de vida, conforme ela vai juntando patrimônio, né, eu acho que é de boa cepa, de boa dedicação, ela ir diversificando somente de ter coisas dentro do Brasil. Por quê? Porque eu já tenho a família no Brasil, muitas pessoas têm um ganho de renda que depende só do Brasil, Felipe. Então, essa pessoa tem que começar a diversificar, né? De novo, não quero parecer chavão, mas é a coisa de você colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Se todos os ovos estão na mesma cesta e essa cesta cai, todos os ovos irão quebrar, né? Então, dentro de um mundo que já é globalizado, cujas cadeias, né,
já são interagidas, né? Já são interconectadas, você tem que tentar evitar de você estar exposto a todas as suas economias, a todas as suas finanças estarem depositadas numa mesma cesta. Então, no decorrer da sua vida, você vai aumentando isso, né? Obviamente, não existe um número. Nós da B-Side, nós não queremos dar um número perfeito, quanto que a porcentagem que cada cliente tem que ter aqui dentro do Brasil versus fora do Brasil, né? Isso depende muito do cenário que cada um tem para com o Brasil, depende muito do apetite de risco, né? O Brasil não paga o que paga no CDI, porque não tem risco, por isso que paga 2 dígitos no CDI, né? Então, conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo que diversificar, e conforme você vai tendo mais responsabilidades na vida, eu acho que é de boa cepa você ir diversificando. Boa. Ulisses, você falou o Brasil não é o centro do mundo, e do mundo financeiro menos ainda, né? Porque tem muita coisa lá fora. E o brasileiro, né? Você falou, tem 3 grandes classes de ativos aí que consegue monitorar por aqui. Olhando lá para fora, esse universo se expande. Esse universo acaba ganhando mais força, mais possibilidades do que o que a gente tem por aqui, ou é mais por conta da questão de que pouco, muito, e sem o número que você falou, é importante porque é importante ter lá fora? É uma simbiose dessas duas coisas, né? Primeiro que as oportunidades lá, e de novo, estamos aqui mais para concentrar em renda fixa, sim. Mas as oportunidades lá, elas são gigantescas, né? O cliente geralmente, quando ele... eu gosto de sempre brincar, né? Quer dizer, não é uma brincadeira, mas quando ele pousa na Normandia, quando é o primeiro passo dele para esse bravo novo mundo de investimentos lá fora, ele tende a fazer o que é a coisa mais confortável para ele, Felipe. Como ele já faz, na maior parte das vezes, renda fixa aqui no Brasil, ele começa a fazer renda fixa lá fora. Ele começa, primeiramente, a títulos de renda fixa, geralmente de prazo menores, né? E ele vai para as coisas, para os nomes que ele identifica mais. Então, esse primeiro passo é feito com títulos de renda fixa dolarizados ou em euro de empresas brasileiras e de bancos brasileiros. Isso é a primeira coisa que ele conhece. Só que, além disso, você tem uma outra gama de investimentos que são ETFs, que muitas ETFs o ETF significa Exchange Traded Fund, que basicamente são índices que replicam em forma de ação, né? Que replicam índices, então você consegue expor a sua visão de ouro, prata, bolsa americana, bolsa chinesa, bolsa europeia, sem você precisar comprar todas as ações. Você consegue fazer isso através de um só índice, ou se você quer um gestor ativo, você consegue comprar fundos dedicados a esses temas, né? Ouro, prata, metais preciosos, fundo que compra ação chinesa, enfim, é uma coisa que, assim, você está literalmente abrindo a caixa de Pandora no bom sentido, entendeu? Então, você tem a diversificação e você tem uma penetração, uma profundidade de mercado, aonde, às vezes, aqui no Brasil, pelo que eu observo dos meus parceiros, dos meus contrapartidas locais, você só consegue encontrar, às vezes, talvez no CDI, no dólar real, e algumas poucas ações que são muito líquidas, né? Lá fora o mercado, principalmente bolsa europeia, bolsa americana, títulos do Tesouro americano, títulos de empresas de muita qualidade americana, eles são muito líquidos e conseguem ter bastante profundidade para você alocar dinheiro. Ulisses, você comentou, né, que o brasileiro ele já tem esse perfil, né, um pouco mais de renda fixa, quando vai lá para fora também acaba procurando algo semelhante a isso. Quais são os títulos ou empresas ou tipos de renda fixa que o brasileiro começa a operar ou começa a investir quando começa esse passo aí de internacionalização, de diversificação do portfólio num cenário externo? Felipe, invariavelmente eles vão atrás dos principais bancos brasileiros, tá?
começa a se... Posso falar nomes aqui? Claro. Pode? Tá. A gente fala de nome de tudo. Nome de tudo? Tá, de tudo. Perfeito. Invariavelmente eles vão atrás dos 5 grandes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander, né? Uhum. Caixa Econômica Federal não tá com bonds atualmente lá fora, mas Banco do Brasil, Itaú e Bradesco tem. E aí eles vão atrás das principais empresas brasileiras. Petrobras, Vale, empresas que... Gerdau, empresas que eles reconhecem como líderes de mercado aqui, né? Cosan, por exemplo. Cosan recentemente teve um problema de alavancagem que está sendo resolvido com a venda na participação que eles tinham na Vale, mas, enfim, não vemos, sem querer entrar aqui em análise de crédito, mas não vemos como um problema que deve se perdurar muito, né? A empresa está capacitada a diminuir a alavancagem, mas eles vão atrás de empresas que estão na mídia, que eles consideram empresas fidedignas, com acionistas controladores responsáveis que irão honrar no vencimento os seus títulos. Ulisses, e por que as empresas elas acabam buscando crédito lá fora também, né? Essas empresas elas emitem os bonds lá, elas emitem os títulos de renda fixa lá fora. A gente sabe que algumas emitem aqui também, né? Por que essa diversificação de mercado também na emissão para as empresas? Porque uma empresa, Felipe, quando ela tem que se financiar, ela não pode só depender de um mercado, né? Então, o mercado brasileiro ele tem um fator chamado crowding out, que é o governo brasileiro, para ele rolar a nossa dívida pública, hoje em dia em torno de 82%, 83% do PIB, ele demanda muito da poupança brasileira, né? Então, vamos lá, o governo brasileiro vai lá, tem que rolar bilhões e bilhões, quiçá trilhões de reais de dívida pública brasileira, né? E o modus operandi da dívida aqui no Brasil, ela é toda pós-fixada, né? CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, um caráter de dívida de muito curto prazo, né? Então, o que acaba acontecendo? As poucas emissões dessas empresas que saem aqui, elas saem com um spread acima do CDI, né? Todos os países funcionam basicamente da mesma maneira. Você, quando emite uma dívida corporativa lá fora, você tem que pagar um prêmio acima da taxa de risco seguro da moeda no qual o país você está emitindo. Aqui no Brasil é o CDI. Então, se uma empresa vai emitir papel aqui dentro, ela vai pagar CDI mais alguma coisa. Por quê? Porque se acredita que, em real, o porto seguro máximo que existe é a República do Brasil. Por quê? Porque a República do Brasil consegue emitir dinheiro, né, até um certo ponto, porque depois desse certo ponto, provavelmente, você acaba tendo uma hiperinflação, mas isso é uma outra discussão. Mas é sempre o parâmetro, o benchmark, como nós falamos, é sempre o CDI. Lá fora, esse parâmetro, se você vai emitir no mundo de dólar, ele é sempre o Tesouro Americano. Então, o que acaba acontecendo, Felipe? As empresas, elas, para se financiarem, para fazer o que elas têm que fazer, vender bolinha de gude ou vender rolemã, elas precisam ter uma diversificação de financiamento. Tá? E no Brasil, o caráter de dívida é de curto prazo e ele é pós-fixado. As empresas lá fora, elas acabam pagando um pouco mais em dólar, mas elas conseguem títulos pré-fixados e elas emitem, os bons emissores, como esses que eu te falei, emitem para 7, 10 anos com cupons pré-fixados. Por quê? Porque os títulos de dívida lá fora, o mercado é um mercado de dívida pré-fixada. Existe alguma coisa de pós-fixada, mas é muito pouco. Tá? E além disso, os tickets que eles conseguem emitir lá fora, principalmente os bons emissores, eles conseguem emitir porque a poupança do mundo lá fora é muito maior. Essas empresas vão, fazem roadshow, visitam investidores nos principais centros financeiros do mundo e eles acessam bolsões de poupança muito mais profundos. Lembra que eu te falei de liquidez na sua pergunta anterior? Então elas acabam acessando investidores que têm muito dinheiro para investir. E existem investidores dedicados a mercados emergentes. E aí esses investidores acabam dando tickets de financiamento muito mais altos para essas empresas do que elas poderiam conseguir aqui dentro do Brasil
com tickets menores e muitas vezes pós-fixados de curto prazo. Muito bom. Ulisses, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo aqui sobre essa diversificação e, claro, títulos de renda fixa lá fora e, claro, você vai saber, né, como começar a investir, como procurar, como analisar. O Ulisses vai trazer todas essas informações aqui para a gente daqui a pouquinho. Continue com a gente, Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje falando com o Ulisses de Oliveira, gestor de portfólio da Upside, falando sobre diversificação e aprofundando um pouco mais no mercado de renda fixa lá fora. Ulisses, só para a gente complementar um pouco do que estava falando no bloco anterior, para o investidor comum, né, para quem procura um bond, para quem procura um título de empresa lá fora, o que muda, né, em termos de risco, investir aqui ou investir lá fora ou investir em empresas ou alguns títulos, né, de renda fixa, debenture ou algum outro tipo de título de dívida aqui e lá fora? Se as empresas são as mesmas, só para a gente contextualizar questão de risco, questão de oportunidade para o investidor comum que está monitorando, né? Talvez a mesma empresa com títulos diferentes, com emissões diferentes, como que coloca aí nessa estrutura de percepção para o investidor? Felipe, eu acho que a principal coisa que muda, que eu vejo muitos investidores, e eu faço isso já há algum tempo, é que quando você dá esse passo para sair, para cruzar a fronteira e investir em dólar, não só isso vale não só para renda fixa, vale para qualquer coisa que você for fazer, tá? O investidor, ele tem que parar de ficar fazendo a conversão, tá? E ele tem que parar de ficar corrigindo o dinheiro dele em CDI. Eu acho que essa é a principal coisa que muda. Ou seja, é um exercício mental de que eu estou mudando de moeda. Então, seja a decisão que ele for fazer de começar com 5%, 10% do seu dinheiro a cruzar a fronteira e começar a comprar títulos de renda fixa ou ETFs ou fundos que vão comprar ações de um outro país, ele tem que parar de pensar que aquele dinheiro lá, apesar de que a Receita Federal, isso é um outro ponto que a gente pode abordar daqui a pouco, mas ele, investidor, ele não pode mais ficar aprisionado na muralha, na cadeia do CDI. Tá? Essa é a principal coisa. Ele tomou uma decisão de diversificação geográfica, de diversificação de moeda, e ele, com aquela parcela do dinheiro, ele não pode mais ficar acorrentado, Felipe, à prisão do CDI. O CDI é uma prisão. Eu entendo que ele, até hoje, trouxe um carrego e traz um carrego para um país que vem vindo de 20% de dívida PIB para os atuais 83%, tá? Mas, de novo, ele não paga o que paga sem risco, porque se fosse sem risco, ele não pagaria o que paga. Então, é aquela coisa, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Talvez os que tenham mais cabelo branco vão lembrar desse chavão da bolachinha lá, que eu não me lembro o nome agora. Acho que era Tostines. Boa, bem. Então, ele tem que parar de pensar em real e começar a pensar na moeda que ele escolheu. Se ele acha que ele tem que ter um pouco de euro, vai ser em euro. Se ele acha que tem que ter um pouco de dólar, vai ser em dólar. Se ele acha que tem que ser um pouco de patacones, vai ser em patacones, tá? Tô brincando, patacones foi uma moeda transitória da época que a Argentina quebrava uma vez a cada 2 semanas em 2001. Mas, enfim, eu acho que esse é a principal coisa que vai mudar. Ele vai ganhar um retorno compatível com aquela moeda, se for em dólar, tá? Hoje em dia, Fed Funds, que a Selic americana está pagando target rate, né? O alvo do Fed é entre 4,25 e 4,5, tá? Então, ele vai estar recebendo lá, com uma boa carteira de títulos americanos, de boa cepa, de boa qualidade, ele vai estar recebendo alguma coisa em torno de Fed Funds, que nem tem aqui, CDI, Fed Funds mais 150, 125 basis points, mais 1,25, mais 1,5%, e aquilo lá vai pingar. Depois eu posso explicar para os ouvintes como é que funciona a matemática lá de fora. E aquilo lá ele vai receber, se ele quiser converter uma vez por ano para pagar o boleto dele lá para a Receita Federal, ele vai converter. Aliás, toda a conta, gostaria de frisar aqui, Felipe,
Todas as contas lá fora são totalmente legais. O Brasil mudou muito de 30 anos para cá. Isso é tudo bonitinho, tá? Maravilha. Você falou que não dá para ficar preso na cadeia do CDI, né? CDI é uma prisão. É que tem muita gente que olha para o CDI e acha que é uma prisão confortável, né? Uma prisão suíça, com uma televisão, ar-condicionado. Porque pagando esses 2 dígitos aí que você falou no primeiro bloco, é uma prisão quentinha e confortável, né? Mas existe um mundo lá fora, né? Ficar preso nunca é bom, ficar preso nunca é saudável. Tem também até essa percepção de cultura, né? Da gente poder incutir, ou pelo menos expandir a percepção de que é necessário fazer essa diversificação, a questão dos ovos e tudo mais. E é uma dificuldade, é um empecilho, ou de repente uma barreira, Ulisses, essa percepção cultural até mesmo da prisão quentinha, da prisão tranquila, entre aspas, que é o CDI? Sim, porque desde a criação do Plano Real, nós nunca tivemos problema, né? Então, desde 1994, principalmente para a geração mais nova, nós nunca... o Brasil, com todas as suas crises, até hoje honra a dívida pública federal, né? Só que, novamente, eu acho que é de boa cepa, é de boa jurisprudência, é de boa diversificação você ter um pouco em cada lado, entendeu? Só que requer disciplina. E o que eu sempre aconselho os investidores, Felipe, não é você não fazer tudo de uma vez, entendeu? Por quê? Porque não existe, e esse não é o meu métier, tá? É dos meus colegas que fazem negociação, que fazem trading de câmbio, tá? Não existe nenhum trader de câmbio que vai conseguir te acertar. Real bateu 6,20, agora foi o topo, vai voltar para 5,70. Não existe ninguém que consegue. Todos esses grandes gestores de multimercados aí, nem eles conseguem acertar o topo. O que eles fazem eles vão fazendo preço médio para cima e vão fazendo preço médio para baixo. Então, o investidor que está começando a mandar o dinheiro lá para fora, ele também tem que fazer a mesma coisa. Ele vai mandando aos poucos. Assim, ele não sofre. Vou mandar tudo, a 5,70 é o piso. De 5,70 não passa. Não, manda um pouco a 5,70, manda um pouco a 5,69, a 5,65. Então, vai fazendo crie uma disciplina, entendeu? Da mesma maneira, do outro lado. O Brasil vai acabar a 6,20. Bom, o Brasil não vai acabar. Tá? O mundo não acaba. O mundo não acabou no Covid 2020 e se o mundo acabasse, então aí não tem o que fazer, entendeu? Então, tem que ter... Estamos aqui, né? Tem que ter disciplina para você fazer preço médio quando você está mandando dinheiro para fora. Então, não seja... ao mesmo tempo que tem que fazer, faça com disciplina, faça com preços médios, crie a sua condição para ir mandando um pouquinho a cada mês. Existem várias maneiras, e de novo, repito, tudo legal. Você vai fechar o câmbio, né? Existem plataformas que fecham, você abre a sua conta lá fora, envia o dinheiro e você vai perdendo medo, né? A primeira vez que você faz é sempre mais difícil. Aí a segunda que você faz fica mais fácil, até o ponto que você já não tem mais medo, entendeu? E você vai saindo da prisão do CDI. Boa. Ulisses, nessa movimentação de perder o medo, de começar e fazer, dá para fazer sozinho, dá para fazer por fundo, dá para fazer por algum outro tipo de veículo. Claro que cada caso é um caso, mas o que acaba sendo interessante, né, para um investidor para pôr o pezinho, para começar a fazer essas movimentações, para começar a comprar seus bonds? Você pode abrir uma conta lá fora, né? Existem plataformas que são de bastante acesso fácil, né? Não quero fazer merchandising, mas nós na B-Side mesmo abrimos contas lá fora, né? Ou você pode você mesmo procurar a concorrência e abrir. Você abre a sua conta e você fecha o câmbio nessa própria plataforma e você vai mandando aos poucos o que você se compromete da sua renda disponível, aí alocando lá fora. De novo, o que cada um quer ter, né? Cada um tem que ter a perspectiva de quanto que é a sua propensão marginal, a poupança, né? Para ir depositando lá fora.
E aí se eu faço por um fundo, por exemplo, eu posso comprar um bond de Itaú, de Cosan, enfim, pessoalmente. Correto. De uma forma pessoal. Eu posso num fundo e um fundo ele aloca em, sei lá, a diferença, 50. A diferença é que, geralmente, os bonds que você compra individualmente, eles têm tickets muito grandes, tá? Cada ticket de um bond lá fora, dependendo do papel, são $200 mil de face mínimo. Então faz a conta aí, vai dar mais ou menos R$1.200.000 de face. Então acaba sendo um jogo que às vezes é para clientes... Bem viável, né? Agora, para clientes menores, você pode comprar fundos de bonds. Inclusive, existem fundos que distribuem também os cupons que são gerados nesses fundos, eles pagam para os clientes, tá? Então você abre a sua conta e nas plataformas você vai ter acesso a todos os fundos de renda fixa de mercados emergentes que compram esses papéis, que são os fundos que fazem as reuniões com as empresas brasileiras e os bancos brasileiros. Quando eles vão lá fora emitir, você investe através desses fundos e esses fundos eles têm mais do que $200 mil e eles vão lá e compram esses papéis. Tá? Entendi. Então eles pegam esses valor de face grandão e aí eles recebem, Felipe, eles recebem vários aportes de vários clientes pequenos, aglomeram isso, como você investir num fundo aqui no Brasil. Aglomeram vários aportes pequenos, transformam num NAV, né, num Net Asset Value, que é a cota do fundo, num valor maior. E aí eles vão lá e compram para você isso daí e fazem uma estratégia de diversificação. É sempre importante você ter diversificação. Por quê? Porque às vezes acontece de uma empresa ou outra quebrarem, né? Então você precisa ter uma diversificação boa quando você investe em qualquer coisa, né? A não ser que você queira botar todos, de novo, você não pode repetir de botar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Esse conceito em finanças, de você colocar todos os ovos na mesma cesta, ele vale para todas as classes de ativos. Vale para país e vale para classes de ativos também. Muito bom. Ulisses, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o papo. Não esqueci, a gente vai falar de Receita Federal, vai falar da matemática lá fora. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, continue aqui no Papo de Dinheiro. Estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, conversando com o Ulisses de Oliveira, gestor de portfólio da B-Side. E a gente estava até comentando, né, no finalzinho do bloco, eu falei, não esqueci da Receita Federal. A Receita Federal também não esquece da gente, né, Ulisses? Verdade. Todo investimento que a gente faz, chega em determinado dia do ano lá, ou período do ano, que a gente tem que prestar as contas. Não é diferente com os investimentos lá do exterior, com bondes também no exterior, mas só para ratificar e deixar bem claro, né? Tudo tranquilo, é só declarar e se tiver algum lucro ou prejuízo, declara também. Não tem nada diferente do que a gente faça já tradicionalmente aqui com investimentos no Brasil. Correto, Felipe. Basicamente, você vai apurar uma vez por ano, lucro, prejuízo. É o primeiro ano, né, que principalmente para quem tem a conta em pessoa física, em pessoa jurídica, né, a legislação mudou, né, então esse é o primeiro ano que as pessoas jurídicas têm que apurar isso, pagar 15%, e as pessoas físicas continuam pagando 15% sobre lucro ou prejuízo. Basicamente isso. E é tranquilo, seja uma corretora, seja uma conta internacional, você tem o informe de rendimento, tranquilo. Correto, você vai consolidar isso em cima do seu imposto de renda total, vai dizer lá onde que fica a corretora, vai botar os ativos e acabou. Muita gente fica pé atrás porque acha que é difícil, acha que tem complicação, pegadinha, super simples, nada. Super simples. A única coisa que é contra-intuitivo é que eu disse que quando você cruza a fronteira, você tem que parar de pensar nesse dinheiro em real. Uma vez por ano, você vai ter que ver lá a cotação do dólar real dia 31 de dezembro, ou dia 30, o último dia útil, e vai ter que marcar a mercado a sua posição lá, de quanto você tem lá fora, para fazer a sua posição para com o fisco para o ano fiscal em questão. É interessante que você pode ter prejuízo com a marcação a mercado, mas você pode ter lucro com
o câmbio e aí tem que fazer a conta lá. Aí você vai fazer essa conta para offsetar em relação ao ano anterior, exatamente. Boa. Falando em marcação a mercado, já que você tocou no assunto, né? A gente sabe que aqui no Brasil os títulos eles acabam sendo marcados na curva ali, né? Sim. E lá nos Estados Unidos é na curva, é a mercado. O que isso acaba significando na prática para quem investe? Lá, Felipe, lá não existe mais esse negócio de marcar na curva. Tá? Aqui faz 2 anos se passou a lei de que tem que se marcar tudo a mercado, mas até eu experiencio isso na minha corretora. Todo ano você tem que ir lá e pedir para marcar a mercado, senão passa 2 meses eu vejo que os extratos estão marcando na curva, né? Então ainda existe uma certa, desculpa meu francês, uma certa malandragem das pessoas tentando fazer essa marcação na curva, que é uma irrealidade, né? Por quê? Basicamente, Felipe, um título de renda fixa, ele tem 2 riscos. Ele tem o risco de crédito da empresa, né? Que no caso, lembrando, no caso do país, ele não tem risco, né? Por quê? Porque o país só tem risco se quebrar e dificilmente um país quebra na moeda própria, né? E o outro risco que ele tem é o risco de crédito, que é um emissor privado que ele tem que pagar um spread a mais do que ele tem o risco de crédito, que é o risco a mais do que o emissor soberano, né? O outro risco que todos os títulos têm é o risco de taxa de juros da moeda em questão. Lembra que eu mencionei que os títulos em dólar negociam todos em dólar, com um spread acima da moeda em dólar, e os títulos em real, por exemplo, eles negociam com spread acima do CDI brasileiro. Conforme o CDI vai subindo, esses títulos têm que cair. Por quê? Porque eles são emitidos com spread, no caso do Brasil, fixo inicialmente, e a percepção de risco de crédito para com essas empresas pode ir mudando porque a taxa de juros está subindo no Brasil. Ou pode ir melhorando porque a taxa de juros está caindo no Brasil. Lá fora é a mesma coisa, Felipe. Como os títulos são pré-fixados, se o Fed Funds, que hoje em dia está com uma taxa-alvo de 4,25 a 4,5%, o título é emitido com um cupom de mais ou menos, digamos, de 4,5%, não, de 5%. Se a taxa de juros começa a cair, o preço desse título começa a aumentar. Por quê? Porque para você ter acesso a 5%, vai te custar mais. Por quê? Porque a percepção de risco desse título melhorou. E, da mesma maneira, se por um acaso, não é o caso, se por um acaso o Fed começasse a subir os juros, a percepção de risco desse título iria aumentar. Por quê? Porque o custo de oportunidade desse título está aumentando, porque para você investir o seu dinheiro, está ficando melhor, você vai conseguir investir numa taxa melhor. Então, o que acaba acontecendo com o preço? O preço desse título, ele oscila. E lá fora você tem essa marcação a mercado. Tá? Você não vai tomar esse prejuízo, Felipe, se você não vender o título, que é o que a maior parte dos investidores faz. Eles compram para o quê? Para ganhar o cupom. Então, esse cupom é ganho durante os 2, 3 anos de vida do papel, e aí o cliente, ele simplesmente tem que entender que se a empresa não quebrar e o título vencer a 100, que é a matemática do título, né? Todo papel é emitido a 100 e ele vai variando durante a vida. De novo, se a percepção de risco de crédito ou a taxa de juros sobem, ele vai para 99. Se a percepção de risco de crédito melhora ou a taxa de juros cai, aí ele vai para cima de 100. Por quê? Porque você tem que acessar aquele cupom de 5%, no meu exemplo. Boa. E no dia a dia, né? Você como gestor, claro que o investidor, ele fica olhando, talvez ele até ver, tô mais rico, tô mais pobre, não sei o quê, para chegar lá no fim, no vencimento e resgatar aquele título. Como gestor, você faz algum tipo de movimentação para capturar um movimento de marcação a mercado? Você leva para o fim, né, para o vencimento, para resgatar esse cupom? Como que funciona a estratégia do dia a dia, Ulisses? Eu, no dia a dia, não tenho esse luxo de levar até o vencimento, porque eu tenho uma coisa chamada cota. E na cota, eu tenho basicamente o reflexo de todos os preços
médios ajustados por posições de todos os meus papéis. Então, eu tenho que me preocupar com essa movimentação de preço. Então, Felipe, eu sempre tenho que ficar vendo 3 coisas. O que está acontecendo com a taxa de juros lá fora, apesar de eu não ser um trader de Treasury, mas eu tenho que me preocupar com o que acontece com o Treasury, para saber o quanto de vida média eu tenho que ter no meu fundo, se eu quero aumentar a vida média ou diminuir a vida média dos papéis que estão no meu fundo, tá? Vis-à-vis o quanto de risco que eu quero tomar na qualidade de crédito do meu fundo. Se as taxas de juros estão subindo ou caindo do meu fundo, tá? Se as taxas de juros estão caindo nos Estados Unidos e a economia está melhorando, eu vou tomar mais risco diminuindo a qualidade de crédito média que eu tenho no meu fundo. Se as taxas de juros estão subindo e a economia está retraindo no meu fundo, na economia americana, e isso vai afetar a economia global, eu tenho que melhorar a qualidade de crédito que eu tenho nos papéis do meu fundo e diminuir a vida média dos papéis que eu tenho no meu fundo. Então, eu tenho que olhar para isso todo dia para que o NAV, que é a cota do meu fundo, não seja afetada. Por quê? Porque eu, apesar de alguns papéis levar até o vencimento, o meu cliente, ele vê a minha performance com base na cota do meu fundo. Você falou que liquidez não é problema. Essa movimentação acaba sendo tranquila também, ou chega um momento que você fala, putz, vou ter que assumir um loss aqui, vou ter que assumir uma perda de rendimento aqui para poder compensar alguma coisa, ou não tem liquidez para fazer essas negociações diárias? Como que é essa, até para tentar compreender um pouco do desafio que é ser o gestor Felipe, de portfólio, né? Eu acho que eu sempre gosto de brincar que lá fora, o papel mais líquido que existe lá fora, ele é muito mais líquido do que o papel mais líquido que existe aqui dentro do Brasil. Então, a liquidez, para grande parte dos papéis lá, ela é líquida e abundante. Então, em relação, obviamente, depende do tamanho, né? No caso, a gente não tem problema de comprar ou vender o que a gente precisa fazer, nem para os tamanhos dos nossos clientes. Você começa a ter problema a partir de tickets de 15, 20 milhões de dólares, que são coisas assim que são fundos gigantes que negociam. E aí provavelmente esses fundos, às vezes eles nem negociam isso. Eles têm tanto cupom vencendo, que a não ser que eles estejam muito desesperados para sair de uma posição, aí eles talvez batam para baixo um papel 2, 3 dólares e paguem para ter essa liquidez, entendeu? Mas na maior parte desses fundos eles acabam pagando algum resgate com papéis que estão vencendo na sua carteira, e eles fazem esse tipo de gerenciamento de passivo, entendeu? Ulisses, eu tenho uma dúvida aqui, e até para compreender um pouco, né, do trabalho, o que o pessoal, um cliente, um investidor que chega para fazer algum tipo de aporte no fundo, quer entender? Qual que é a principal dúvida de quem vai fazer um investimento, quem te procura para compreender um pouco mais sobre essa estratégia de diversificação? O que, pessoal, a principal dúvida, o principal receio que as pessoas têm quando vão fazer esse tipo de investimento? Acho que, assim, como que abre a conta, a primeira dúvida, né? Tipo, a papelada, o que precisa. Assim, você literalmente precisa de uma cópia do passaporte e uma cópia de um endereço físico, tá? A dinâmica do que a pessoa vai comprar, ela quer entender, né? Assim, os nossos clientes, eles acabam tendo um pouco mais de recursos, então o primeiro passo, Felipe, eles acabam comprando os papéis individuais, né? Às vezes não, talvez através de fundos, mas os papéis individuais. Então eles querem entender a dinâmica do que eu acabei de explicar brevemente, que é o preço, né? O par é sempre 100, eles pagam um cupom semestral, então de 6 em 6 meses pinga o cupom dividido por 2, né? Então se é 5 vai pingar 2,5% sobre o valor de face que o cliente comprou.
E a matemática da coisa. Aqui no Brasil, o Brasil usa dias úteis brasileiros dividido por 252, né? Lá fora são 30 dias no mês dividido por 360. Então a matemática lá é muito mais fácil como que você calcula o cupom. E por último, eles querem entender como que é a estratégia, né? Porque aqui, de novo, Felipe, é tudo pós-fixado, uma sopa de letrinhas, tem incentivados e tem debentures, enfim. E lá fora é uma coisa bem mais plain vanilla que a gente fala, né? Bem mais açúcar com mamão. Você compra vários bonds, você tenta fazer uma carteira de um portfólio, é uma coisa muito clássica na teoria de investimento. Você faz uma carteira de portfólio escada, né? Então você vai ter 10 papéis, um vencendo a cada 6 meses, e conforme ele vai vencendo, você compra o próximo vencimento para 5 anos, né? Então, dessa forma, você vai sempre ter o vencimento médio da carteira de 5 anos. Então, por mais que o juros suba ou caia, você está sempre na média desses 5 anos. 5 anos dá 3,5 anos mais ou menos de duration, então você vai receber a taxa média de 3 anos e meio. É basicamente isso. E é muito fácil de explicar, entendeu? Por isso que eu digo, quando o cliente sai do Brasil, 90% dos clientes, eles acabam comprando renda fixa internacional. A maior parte acaba comprando os nomes que eu te falei de Brasil. Tem alguns que não querem Brasil, o que eu até acho correto, né? Porque, de novo, família já está no Brasil. Já criança, que é para diversificar. Já vai para diversificar. Aí acabam comprando bancos americanos de primeira linha, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. E alguns gostam de comprar empresas mundiais de primeira linha. A única coisa que o primeiro choque deles é que esses títulos, quando você sai de mercados emergentes, Felipe, esses títulos que são de melhor cepa, de grau maior de qualificação de crédito, eles pagam bem menos, né? Você pega aí, por exemplo, um título do JP Morgan, para você conseguir ganhar 5,5% em dólar, ou dólar mais 5,5%, como a gente fala aqui no Brasil, né? Você precisa estender o vencimento para 2035, tá? Enquanto que você ganha mais ou menos 6%, em dólar mais 6%, né? Num título do Banco do Brasil, para 5 anos, para você ganhar dólar mais 5,5%, num título do JP Morgan, você precisa estender para 10 anos. Tá? Então, lá fora, de novo, os períodos são mais longos. Boa. Ulisses, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vem pro derradeiro bloco aqui do nosso papo. Não sai daí, Papo de Dinheiro volta já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, falando com o Ulisses de Oliveira, gestor de portfólio da Beside. Ulisses, a gente deve ter muita gente interessada, né, em começar esse processo de diversificação, seja procurando ativos brasileiros, internacionais, procurando como, né, buscar essa renda fixa lá fora. Você falou sobre o valor, né, de um título, quando a gente vai investir diretamente, o valor de face acaba sendo bastante elevado, e o que acaba trazendo uma restrição, assim, para os investidores de uma forma direta investir nos bonds lá fora. Agora, por fundo, né, por meio de fundos, acaba, imagino, sendo um pouco mais tranquilo. Aí, para passar uma percepção aqui para o nosso telespectador, que tipo de valor a gente está falando para você começar a se expor a esses bonds, para começar a investir, né, por meio ou através de alguns fundos, e aí ao que exatamente você estaria exposto com mais ou menos esse valor? Felipe, eu acho que a maior parte dos fundos vai ter $1.000 provavelmente de mínimo, que são mais ou menos 5.800, 6.000 reais, tá? Então, e aí você pode escolher dentro da plataforma que você acabar abrindo a sua conta, uma gama gigante de fundos de renda fixa, seja de mercados emergentes, onde os retornos, o carrego, né, o yield to maturity, o yield médio do portfólio vai ser um pouco maior, né?
Por quê? Porque o grau de investimento dos países de mercados emergentes, ele geralmente é um pouco mais baixo do que o grau de investimento, um pouco não, ele é muito mais baixo do que o grau de investimento dos países desenvolvidos, né? Então, ou você pode buscar fundos, se você não quer correr o risco de mercados emergentes, você pode buscar fundos de investimento que invistam em papéis de mercados desenvolvidos, né? Ou você pode simplesmente, num primeiro momento, e isso também não, eu acho que até é como é que se fala? É uma estratégia de investimento plausível para as incertezas que o mundo está vivendo no momento. Você pode simplesmente comprar um fundo de investimento que invista em títulos do Tesouro Americano de curto prazo, tá? Porque, de novo, o título de Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo hoje em dia está pagando em torno de 4,25% a 4,5%, tá? Que é onde está tradando o Fed Funds. Então, a curva americana está basicamente flat. Você não recebe premium substancial, tá? Pelo menos não substancial para o que o brasileiro está acostumado, né? Então, a curva americana ela não está inclinada, né? Então, se você comprar um título de 10 anos dos Estados Unidos, você não vai ganhar muito mais para estar comprado em 10 anos vis-à-vis estar comprado no overnight americano, no dia a dia americano, tá? Então, é uma estratégia passiva de investimento de você comprar um fundo de money market, um fundo de caixa que gire o seu dinheiro nos Estados Unidos, tá? E a única coisa que você tem que se atentar quando você compra esses fundos é que tem muitos fundos nessas plataformas que cobram taxas para esses fundos de caixa, que cobram taxas de administração muito exacerbadas, na minha opinião. Então, procure um fundo que não cobre uma taxa de administração muito grande para os fundos de caixa. Os fundos que são gerenciados de forma ativa, aí o gestor está fazendo o trabalho dele, estou aqui defendendo o meu peixe também, né? Aí ele tá lá trabalhando, está viajando, está indo para as conferências, está visitando as empresas mundo afora, aí ele tem mérito de estar cobrando uma taxa um pouco mais robusta. E se você não quiser nada disso, tá? Também sendo aqui super neutro, tá? Você também pode comprar ETFs, tá? ETFs são aquelas ações listadas em bolsa que eu mencionei ao começo do nosso podcast, que basicamente replicam índices. Aí você vai pegar lá uma ação, um ETF que replica um índice de bonds de mercados emergentes. Vai pegar um ETF que replica um índice de corporativos americanos que são de alto risco, ou um índice de corporativos americanos que são de baixo risco. Mesma coisa para a Europa, mesma coisa seja de alto risco ou baixo risco, mesma coisa para a Ásia, e o mundo de ETFs é um mundo que é gigante também, entendeu? Tudo para fazer bonds, tá? Aí, e só fazendo um adendo aqui também, e você pode fazer para ETF, para ações. Aí, de novo, o céu é o limite, entendeu? Aquele ponto inicial que nós conversamos. Quando você sai do Brasil, aí o céu é o limite, entendeu? Os ETFs, só para tirar dúvida, eles pagam os cupons? Não pagam cupom? Não. Aí os ETFs, inclusive, para razões fiscais brasileiras, é até melhor que ele reinvista os cupons, tá? Menos burocrático. Menos burocrático e vai ser menos oneroso fiscalmente para você. Entendi. Isso aí você consegue fazer. E, inclusive, aí são os ETFs que são negociados na Europa, tá? É até bom farisar. Os ETFs de índice de bolsa e os ETFs de índice de renda fixa, que são os mais fiscalmente eficientes para os clientes brasileiros, são os ETFs que reinvestem dividendos e reinvestem cupom de renda fixa, e esses são todos negociados na Europa. Muito bom. Ulisses, a gente está indo para a reta final aqui do nosso Papo de Dinheiro, já agradecendo a sua participação aqui, mas eu queria que você deixasse um recado, uma orientação, um conselho, né? Alguma dica aí para os investidores. A gente falou bastante sobre
quando, né, se abrem as portas da diversificação internacional, o brasileiro acaba ficando, né, bastante empolgado. Mas eu queria ouvir um pouco de algum conselho, alguma dica, alguma orientação para o nosso telespectador, para a gente concluir e amarrar essa conversa aqui. Olha, Felipe, eu acho que sempre é bom começar cedo do que mais tarde. Então, nunca é tarde para começar a economizar. Eu aprendi isso com meu pai bem cedo, e essa eu acho que é a principal. E em particular, para você diversificar lá fora. Você nunca sabe o dia de amanhã. Acho que é sempre bom ter uma poupança num lugar seguro, onde você não está fisicamente. Eu acho que isso é sempre de boa cepa, de boa governança individual. E eu acho que hoje em dia você consegue fazer isso de maneira muito eficiente, com bastante lisura, de maneira legal, e é melhor fazer isso antes do que tarde. Basicamente esse é meu recado. E se eu pudesse, posso deixar como que o pessoal acha? O pessoal acha a gente, nos acha aqui da B-Side, é www.bsideinvestimentos.com.br. Maravilha, é isso. Ulisses, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Sempre o time da B-Side, bastante parceiro nosso aqui, traz sempre grandes conversas, né? Boas conversas e boas orientações para os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente no Papo de Dinheiro. Satisfação, Felipe. Muito obrigado. Valeu. Falei aqui com Ulisses de Oliveira, gestor de portfólio da B-Side, trazendo essa visão geral, né? Investimento no exterior, especificamente em bonds, em investimentos de renda fixa lá fora. E, claro, né, ficou alguma dúvida? Assiste o vídeo de novo, assiste a entrevista de novo, vai pegando as informações, vai começando o seu caminho na diversificação e também nessa questão do portfólio lá fora. Tira um pouco o pé do Brasil, saia, como o Ulisses falou, da prisão do CDI e aí alce novos voos. Eu vou ficando por aqui, obrigado sempre pela audiência, obrigado pela companhia de todos vocês aqui no nosso Papo de Dinheiro. Na próxima semana eu volto com mais entrevistas, mais conversas, temas variados para a sua educação financeira e também para as finanças pessoais. Tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado e, claro, ter aí um alívio no seu bolso. Até a próxima semana, então. Um forte abraço. Tchau, tchau.